Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje ele é conceitual, ou seja, eu vou trabalhar o significado de uma palavra. Bom, no caso nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do totalitarismo. O totalitarismo ele costuma ser confundido com autoritarismo. E esse é o ponto central aí dessa videoaula, certo? Mas o que significa? Esses conceitos eles partem de qual sentido? Bom, no caso, a relação de um Estado em relação à sociedade de uma nação, de um país, certo? Bom, no totalitarismo, nós temos justamente uma relação com o fascismo que surge na década de 20, com o nazismo e os outros regimes que vão, de certa forma, ganhar corpo na Europa durante as décadas ali de 20 e 30, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Bom, um Estado totalitário, galera, ele parte de qual sentido? Bom, sempre vai existir a figura de um grande líder que, num contexto que geralmente está atrelado à crise do país, em termos de economia, em termos de política, sociedade, essa grande crise joga as pessoas num sentimento ali de desilusão, de falta de esperança. E essas lideranças, geralmente, elas trazem à tona o quê? O sentimento. Eles trabalham os sentimentos das pessoas de uma sociedade. E através desses sentimentos, esses poderosos, esses estadistas, eles conseguem concentrar o poder em si. Então, eles, de certa forma, através da manipulação dos sentimentos de nacionalismo, sentimentos de idealização do que é um cidadão correto, um cidadão ideal para aquela sociedade, eles conseguem manipular parte da população e isso faz com que o Estado totalitário ele meio que consiga funcionar independente de uma Constituição, independente de um sistema repressivo forte ou médio, por causa que o estadista no Estado totalitário, ele controla as pessoas pelos sentimentos, certo? Bom, indo para o lado do autoritarismo, nesse caso, nós temos os donos do Estado, os governantes, melhor dizendo, as pessoas que estão no poder manipulando determinados pontos desse Estado para, de certa forma, controlar a oposição, calar, de certa forma, as pessoas da oposição e, ao mesmo tempo, ir diminuindo o acesso às informações para outras partes da população. Então, o Estado autoritário, ele utiliza diretamente os mecanismos do Estado para proibir a liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, controlar a oposição e fazer com que as pessoas que são neutras mantenham-se obedientes a esse Estado. Isso significa que o autoritarismo ele está ligado a uma questão que parte dos mecanismos do Estado e o totalitarismo ele parte do sentimento. Porém, o totalitarismo ele vai abranger essas características autoritárias, ou seja, a utilização da máquina para calar as pessoas que falem contra o regime. Tudo isso também vai existir no Estado totalitário. A diferença é que o Estado totalitário ele tem o seu líder como quase um Deus, certo? E ao mesmo tempo ele é o pregador ali do que é certo e o que é errado, apelando para os sentimentos. Enquanto ditador, ele vai utilizar outros mecanismos a partir do Estado, a partir do controle de imprensa, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula temática de conceitos e na próxima aula eu vou já estar trabalhando com vocês o surgimento do fascismo, do nazismo, que estão, de certa forma, ligados ao totalitarismo. Um forte abraço, galera, e até a próxima.